Obrigado, meu irmão. Eu quero incentivar você que está aí online, acompanhando, assistindo, que você curta, comente, compartilhe, né? Faça disso também como um ritual, né? Eu tenho entendido que isto faz parte da evangelização de forma digital. Se antigamente nós tínhamos as cartas que eram escritas e enviadas, né, por cavalos, e demoravam dias para chegar alguma notícia, alguma notificação, em outros pontos, né, os nossos irmãos primitivos faziam isso. Hoje, nós fazemos isso em questão de segundos, né? E olha que legal, só o fato de apertarmos neste joinha, só o fato de darmos um boa noite, escrevendo aí no chat, isto faz com que todo este sistema trabalhe a nosso favor, e o conteúdo seja apresentado, né, para mais pessoas que se simpatizam com esse conteúdo, às vezes que não são cristãos, né, mas que de uma forma ou outra gostam de falar sobre ética, sobre moral, e quem melhor para falar sobre isso, sobre conduta cristã, ou sobre conduta de vida, sobre convivência social, do que o que Cristo nos ensinou, né? Quem melhor para falar disso senão o Mestre Jesus, que ensinou o que é viver de verdade, não amarrado, não preso, mas livre, entendendo toda a dimensão divina, terrena, tudo que nos preenche, e ainda pensar no próximo. Nós pensamos em nós, e isto faz com que pensemos no próximo. Então, curta, comente e compartilhe. Nós damos muita atenção para você que está aí do outro lado assistindo. Não sei a tua condição, mas sei que o que você almeja, o que você quer, é alegria, é vida de verdade. Muitos estão vivendo como mortos. Não há alegria no viver, não há satisfação. É interessante que, desde o nascimento, até o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, a nossa fase adulta, existe algo dentro de nós que ninguém ensinou, mas que clama. De onde vem isso? De onde vem esse clamor? Quem nos ensinou? De onde aprendemos? Está aí dentro de cada criança, né, Levi? Miguel, está aí dentro de vocês. Existe um clamor. E nós vamos ler aqui em Romanos, se você quer separar, Romanos capítulo 3, algo para elevar a nossa oração, porque não ignoro o fato de que em muitos momentos a gente se pega assim, mas de novo? Mas eu tenho que fazer isso de novo? Mas o que eu vou falar desta vez? E não digo de mim aqui no microfone, eu falo de você, eu falo de mim na oração. Antes de dormir, mas eu tenho que orar de novo? O primeiro passo, gente, para a liberdade, para a vivência real, é você aceitar os teus pontos fracos, né? Você reconhecer que existe isso dentro de você. E penso que Deus, Ele realmente quer que façamos isso, que reconheçamos a nossa fraqueza, que reconheçamos isso que nos incomoda, né? E aí Paulo no capítulo 3, neste bloco em que ele trata da justiça por meio da fé, a justiça que não vem de governo, a justiça que não vem de sistema religioso, e eu não estou falando de religião, eu estou falando do sistema que se ancora na religião. Devemos separar isso. Muitos estão aí pregando contra a religião, não sabendo que estão dando um tiro no próprio pé e ficando aleijados. Mas o sistema religioso que quer ou quis, vejam só, quando Jesus esteve aqui na terra há mais de 2000 anos,
Quem é que queria controlar, dominar, ensinar e interpretar a lei? Quem era? Quem eram? Não eram os sacerdotes? Aqueles que estavam no templo e foram estabelecidos até de forma incorreta, vejam só. Um só sacerdote deveria exercer a sua função, mas ali haviam dois. Quem eram? Anás e Caifás. Por aí já começa todo o engodo, né? Mas esse sistema, sabe, isto que o homem cria, às vezes ele quer se apossar da justiça, quer se apossar, ele quer tomar posse, ele quer dizer que aquilo que foi dado por Deus, para chegar até você, até nós, precisa deles, e se não for por eles, então não funciona. Por isso queriam matar Jesus, né? Por isso queriam tirar ele de cena. Mas então Paulo, falando da justiça por meio da fé, ele diz no verso 22 do capítulo 3 de Romanos: a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Então ela é mediante a fé. Fé em quem? Jesus Cristo, para todos os que creem. E não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Você já se sentiu incomodado em algum momento da sua vida diante de Deus? Não é diante do irmão, da irmã, do seu filho, do seu esposo, do seu marido, da sua esposa, né? Mas se sentir incomodado diante de Deus. Um incômodo assim que vem lá de dentro e é silencioso. Parece, irmãos, e se não tomarmos cuidado, vejam só, nós vamos entrar em uma bolha secular, ou seja, desta geração. Nós estamos no ano 2026, do ano 2000 até agora, quantas coisas não aconteceram? E tudo parte para um ponto em que as pessoas, elas não querem mais se sentir desconfortáveis. Elas não pensam mais nisso. Se tiver passando um pouco de calor, logo você corre para o ar-condicionado. Se tiver que ter um carro, tem que ter o ar-condicionado. Quando está chovendo, você logo corre para buscar algo que te livre daquela situação, porque você não quer molhar. São situações desconfortáveis. E o desconforto, ele é bom? Não. Mas existe algo pior ainda, é que ao não querer o desconforto, nós logo nos acomodamos e não percebemos o que precisa ser corrigido. Irmãos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui Paulo está nos mostrando algo que o evangelho atual, algo que as igrejas atuais não querem mostrar. E por que não é pregar, não é atacar, até porque isso já é um problema. Só o fato de falarmos que existem igrejas que não pregam o arrebatamento, o arrependimento. Igrejas que não pregam o arrependimento, só o fato de falarmos isso, às vezes a pessoa acha que nós estamos atacando. Nós não podemos falar de generosidade, porque nós já estamos enfiando a mão no bolso da pessoa. Onde está o nosso senso de reflexão sobre as coisas, gente? De saber o que é instrução. Porque se não pudermos mais falar sobre a realidade do que está acontecendo, nós vamos viver constantemente em fuga. E Deus não nos quer fugindo. Mas Deus nos quer examinando
Como Paulo diz, né? Examine-se, pois, a si mesmo. Interessante que parece que a gente só lembra disso na ceia, né? Só quando vai ler. Mas quem diz que isso se aplica só para a ceia? Examine-se. Vamos parar agora e vamos ver dentro de nós esse incômodo que tem dentro de você. Será que eu estou realmente tendo uma vida de oração? Ou será que eu estou sendo apenas um cristão superficial? Será que eu estou achando que só por ir à igreja aos domingos é o suficiente? Ou porque eu posso fazer o culto na minha casa, eu faço devocional, leio a Bíblia, e eu não preciso de reunião, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso disso que não foi inventado, gente, por nós, mas isso está na Bíblia. Paulo, antes de ir para Jerusalém, já sentindo, vendo o que ia acontecer, porque o Espírito revelou para ele: você será preso, porque eu preciso que você testemunhe de mim em Roma. Mas o que ele fez antes? Reuniu todos os presbíteros de Éfeso, reuniu os líderes. Nós precisamos dar atenção para esse incômodo que sentimos dentro de nós. Sabe por quê, gente? Porque isso é Deus trabalhando em nós. Essa voz que fala para você: não minta quando você mente, não traia quando você trai. De onde vem isso? Quem é que faz isso, gente? É o que Paulo vai falar. Deixa eu ver se é Romanos capítulo 1. Quem lembra disso daí? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a glória, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. O Micael, na segunda-feira, ele disse algo assim, lá no podcast Frente a Frente com a Verdade: quando eu olho para o arco-íris, me vem o temor. Gente, isso é tão sério, porque isso foi estabelecido por Deus como um sinal de que Ele nunca mais faria o que foi feito com a humanidade, por conta da rebeldia do povo. Não porque Deus era severo. As pessoas estão julgando a Deus de forma errada e achando que o problema é Deus, porque pensam que Deus ele tem que ser amoroso, ou se Deus é amor, então ele tem que ser bondoso, ele tem que ser afável. Mas olha quão terrível isso é. Dizer que Deus é bom e justo não significa que Ele vai passar a mão na nossa cabeça. Dizer que Deus é bom e justo e que nós fomos destituídos, ou seja, nós somos carentes, gente, da glória de Deus, significa que Deus ele é justo, Ele é santo, Ele é poderoso e Ele exige verdade, sinceridade, humildade. O problema não é se Deus é severo ou não. O problema é se o Deus que nós queremos está agindo da forma que nós queremos que Ele haja. E quando você olha para o arco-íris e você sabe, Deus fez aquilo para mostrar para a humanidade que Ele nunca mais enviaria o dilúvio. Mas deixa eu te perguntar, Deus mudou? A lei moral que Ele colocou dentro de nós mudou? Gente, a primeira coisa que nos leva para um ser divino, poderoso, existente, é essa consciência interna dentro de nós,
que nos fala assim: olha, não faça isso quando você faz errado. O seu pastor não precisa dizer para você, mas você sabe, silenciosamente aí dentro, essa lei que Deus colocou dentro de nós, ela é implacável. E Deus, quando você lê Levítico, Números, e você vê Deus de forma tão zelosa, estabelecendo os lugares para cada objeto, estabelecendo a ordem para cada coisa, estabelecendo os dias festivos, cada um representando algo. Quando você vê Deus falando para o povo: não se aproxime do monte, porque se aproximar morre. Não entre na tenda sem se lavar, sem aspergir o sangue, porque se fizer isso, morre. Aí você diz: mas Deus é severo? Não, Deus é santo. E Deus é implacável contra o pecado. E se nós não reconhecermos que nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, nós morremos diariamente, porque queremos nos aproximar de Deus e não podemos. Aí você diz: e Jesus? E a cruz? Calma, nós não chegamos lá ainda. Nós chegamos em um Deus que exige santidade, em um Deus que não faz as coisas de qualquer jeito, gente. Deus não faz as coisas e não recebe, aceita as coisas de qualquer jeito. Por isso, nós não temos a opção de fazer de qualquer jeito. E quando nós olhamos para o arco-íris, realmente, nós devemos lembrar: aquilo lá é Deus. O arco-íris não é Deus. Como muitos acreditam que Deus é a própria natureza. Já pensou? Se Deus é tudo aquilo que Ele criou, né? Eu olho para o universo e eu vejo Deus, porque é Deus. Então, se não existe mais universo, Deus morre. Já pensou se Deus mistura com a criatura, gente? Se você adquire um câncer, é Deus? Porque todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. Irmãos, fazermos um autoexame, refletirmos e entendermos que realmente nós fomos destituídos. O que eu quero dizer para vocês: não ignore o desconforto, porque isso fala da lei que Deus colocou dentro de você. E sabendo disso, nós partimos então para a obra máxima de Deus, que foi a cruz, que foi justamente aquilo que representa o verdadeiro amor de Deus por nós. Foi Ele se fazer homem e mostrar para nós: vocês, por vocês mesmos, não são capazes. Não são capazes de curar, não são capazes de libertar, não são capazes de prosperar, porque há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é o quê? A morte. A sociedade cresce e se desenvolve materialista, dizendo para você que você deve conquistar, que você deve ter, que você deve adquirir. E você coloca toda a sua segurança nisso, você coloca toda a sua confiança nisso. Mas de repente vem uma tempestade, de repente vem uma pandemia e arrasa com tudo. Para dizer assim: homem, você por você mesmo não consegue nada. Mas pare um pouco. Reflita dentro de você o que você está fazendo. Ô Israel, quando vocês se aproximarem para as suas festividades, separem o sábado para mim. O primeiro fruto da colheita, separa para mim. Deus estava dizendo assim: olha, não é só o sacerdote lá no lugar santíssimo, ele tem o papel dele, mas cada um de vocês, nas tribos de vocês, me reverenciem como Deus de vocês. Eu digo para você, você está reverenciando Deus dentro da sua casa. Você faz parte desse sacerdócio,
Você é nação santa, povo escolhido de Deus, e que, no entanto, não se aproxima de qualquer jeito. Nós fomos destituídos porque, irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Quem lembra disso? Paulo mostra isso para nós. Nós éramos inimigos de Deus. Ele não está dizendo que nós éramos perseguidores, ele não está dizendo que nós éramos distraídos, está dizendo que nós éramos inimigos. Mas ele se fez homem para mostrar assim: olha para a cruz, veja o que foi que eu fiz. E por que muitos estão esquecendo a cruz, gente? Estão lembrando dela só quando deita na cama do hospital. Faz isso não. Deus te deu a vida neste dia. Deus me deu a vida neste dia. O que é que eu estou fazendo com essa vida? Não há distinção, pois todos pecarem e estão destituídos da glória de Deus. Vírgula, verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos destituídos, né? Nós éramos carentes, mas Ele mostrou o caminho, Ele mostrou a via. Ele disse assim: eu estou te presenteando com a salvação. Não é contrato, em que você assina, você tem as suas responsabilidades e Deus tem as dele. Não, gente, graça não é contrato, salvação não é contrato, mas isso é presente. Isso veio da parte de Deus para nós, para dizer assim: nós não devemos fazer barganha com Deus, porque Ele nos deu isso, então agora é o nosso direito que Ele faça por nós. As guerras que nós estamos presenciando, tudo é por falta de examinar a si mesmo, por falta de dizer assim: eu estou sendo egoísta ou eu estou sendo humilde? Eu estou buscando o meu próprio interesse ou estou buscando o bem deste grupo ao qual eu pertenço? Eu vou defender a minha fé com tudo o que eu creio? E você leve isso para a sua oração: Senhor, me ensine a examinar o meu coração. Antes de pedir qualquer coisa, Senhor, me ajude. Onde é que eu estou pisando? Sonda-me e esquadrinha o meu coração, porque tem lugar, Senhor, que somente o Senhor conhece. Tem um espaçozinho aqui dentro do meu coração, que é só o Senhor que conhece. Traga isso à luz. Evangelho, gente, não é conforto. Evangelho é confronto. Evangelho começa com confronto. Ô mulher, vai e não peques mais. Receba a graça da fonte, da água que jorra sem parar, mas não peques mais. Não faça mais isso. Busque esta caminhada, busque esta santidade, porque eu quero estar no meio de vocês, eu quero estar junto com vocês, tabernaculando, tabernaculando. É Deus tabernaculando entre nós, porque o teu corpo é templo, é tabernáculo da morada do Espírito de Deus. Senhor, examina, sonda-me, e veja se há algo mal em mim. Me ensina a contar os meus dias. Gente, se há um momento em que nós olhamos e devemos olhar para nós mesmos, eu digo para você: se coloque no centro agora, é nessas horas. Senhor, veja o que há de errado em mim. Não é: Senhor, o que tem de errado no fulano? Por que fulano fez aquilo? Por que ele está vivendo daquele jeito? Talvez se morresse seria melhor. Não foi o que os amigos de Jó tentaram falar para Jó? O que a esposa de Jó tentou falar para ele: amaldiçoa e morra. Para com isso, dê um fim nisso.
E Deus pergunta: onde é que você estava quando eu fundava a terra? Onde é que nós estávamos, gente, quando Deus estabelecia todas as coisas? Mas Senhor, me ensina a olhar para dentro de mim e examinar, e ver o que é que está de errado em mim. Me ensina, Senhor, a ver a alegria da minha salvação de novo. Nós paramos de clamar por essas coisas, ou nós nos esquecemos disso? Foi por isso que Deus estabeleceu símbolos, irmãos. Foi por isso que Deus pediu para o povo: coloque fitas na orla das suas vestes. A fita será azul, e toda vez que vocês olharem para esta fita, vocês vão se lembrar dos meus mandamentos. Olhe para a cruz e lembre do que Cristo fez por você. Lembre da via dolorosa, que está dizendo assim: olha, eu carrego todas as tuas enfermidades, eu carrego todos os teus sofrimentos, você não precisa passar por isso. Por isso aprenda a confiar mais em mim. Você precisa tanto desse projeto, você precisa tanto que esta porta se abra para você. Aprenda a confiar em mim primeiro. Deixa eu te falar, se eu abrir essa porta para você, você vai me glorificar ou você vai glorificar você mesmo? Moisés perdeu a entrada na terra prometida, irmãos, porque não glorificou a Deus. Ele ergueu as mãos com o cajado e bateu na rocha, e disse assim: israelitas, nós vamos ter que tirar a água da rocha para vocês? E o que Deus disse para Moisés? Ô Moisés, fale para a rocha, porque a água vai aparecer. Irmãos, se essa porta abrir para você, você vai glorificar a Deus? Eu tenho pensado nisso. Buscamos tanto prosperidade para ter paz na vida, e nos esquecemos de que o evangelho que nós seguimos, o evangelho de Cristo, ele não veio para nos confortar, mas ele veio para nos colocar em xeque. Ele veio para colocar a nossa soberba, o nosso orgulho, o nosso ego em xeque. Foi para isso, irmãos. E assim nós saberemos que, mediante a fé em Jesus Cristo, a graça salvadora, ela foi dada a cada um de nós. Irmãos, o nosso desejo é viver em paz. O nosso desejo é viver em harmonia. Mas antes de termos harmonia uns com os outros, nós precisamos de harmonia com Deus. Nós precisamos de harmonia com nós mesmos. Você precisa se unir com você. Saber que você é filho amado, mas contudo este amor, ele é corretivo, ele é disciplinador. Ele vai dizer para você o que você tem que corrigir. Isso é ser amado, como um pai que ama o seu filho e mostra o caminho que ele está andando errado. Se você quer agradecer e orar, nós abrimos este espaço. Você que está acompanhando de forma online, você que tem feito deste momento também um culto e uma reunião, saiba que o que você estabeleceu no seu coração, você estabeleceu que essa televisão, você estabeleceu que esse horário de quarta-feira seria um altar de louvor e adoração a Deus. Faça isso, estabeleça isso, cumpra isso, porque quando fazemos um voto ao Senhor, Ele espera que nós cumpramos o nosso voto, porque Ele que proveu, que prometeu, que deixou centenas de promessas para nós, Ele é fiel para cumprir cada promessa. E o que você vai dizer para Ele agora? O que o seu coração, o que está te incomodando nesta hora? O que você vai fazer? Dê abertura para isso, sabe? Pense em você. Pense em você agora. Muitas vezes pensamos no outro, pensamos no próximo, mas porque esquecemos de olhar para dentro de nós, irmãos. Enquanto você ora, eu vou falando suavemente, mas se concentre no teu diálogo com Deus. A nossa
vida cristã nos ensina que nós devemos interceder pelo próximo. Mas antes de você interceder pelo próximo, você tem se esquecido de você. Ame o outro como a si mesmo. Tenha amor pela sua vida. Isso significa, chame Deus para dentro de você. Peça para Ele sondar o seu coração. O coração de onde sai a fonte da vida, de onde saem as decisões. O coração de onde você tem o domínio próprio, a temperança, a paciência, a virtude, o amor fraternal. Cuide agora deste espaço que é o seu coração e chame Deus para dentro dele. Irmão Nélio Francisco Fonseca, Erley Moraes, Juliana, irmão Íris, essa família, irmã Líbia Flauzino, Dair Miquelino, Edilson Pimenta de Souza, Evânia Pimenta. Deus eterno, nós estamos lendo estes nomes, Senhor. Nós confiamos na Tua sublime graça. Nós queremos fazer como Hebreus nos ensina, chegar com confiança ao trono da graça. Nós sabemos que éramos inimigos, Pai, mas nós fomos reconciliados através da cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro perfeito que foi derramado, pagou de uma vez por todas o preço que nós deveríamos pagar. Mas o Senhor veio para nos resgatar, Senhor. E o que podemos fazer? Nós reconhecemos que o Senhor é soberano em nossas vidas. Nós reconhecemos, Deus, que Tu és o único soberano nos céus, na terra e no mar. Quebra, Senhor, todo ídolo que temos colocado em nosso coração, seja homem, seja estátua, seja símbolo. Quebra isto, Senhor. E cuide destes nomes, Pai. Jonatas Souza e família, Marília Alcântara Alves, Vânia, por cirurgia, Suzana de Souza, Fátima Pureza, irmão Newton. Eu quero, Senhor, agora colocar toda a família unidos em Cristo, toda a congregação, Senhor, ao redor deste país, todo homem, toda mulher que está além do mar, todo homem, toda mulher, Senhor, que busca a justificação, que busca a santificação, que teme a Tua palavra, e agora está sofrendo, Senhor, com guerras, está sofrendo, Senhor, com fome. Ó Deus, faça-nos sentir o peso da responsabilidade do que é ser discípulo do Senhor, do que é ser, Deus, membro deste reino dos céus. Ao olhar para a Tua criação e ver manifesta a glória do Senhor, ver toda a autoridade do Senhor em cada elemento, em cada criatura, Pai. Ó Deus, que este incômodo que está aqui dentro de nós, Senhor, nos impulsione para sermos cada dia mais verdadeiros, honestos, sinceros. Livra-nos, Senhor, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Nós rendemos glórias ao Teu nome, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, Pai, porque Tu és o nosso pastor, e sabemos que nada nos faltará, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado.